Vamos dar continuidade à exposição bíblica de Colossenses. E para que nós não venhamos a perder de vista o tema, a mensagem da carta, é Cristo, Ele é superior, Ele é suficiente ao falso sistema religioso. Por isso exige dedicação exclusiva de seus agraciados. Essa é a temática da carta aos Colossenses. Hoje vamos estar no capítulo 3 e vamos... Põe no versículo 12 para mim, por favor. E vimos que sobre a graça de Cristo, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele falou para nós nos despirmos da mortalha, nos despirmos da velha vida, nos despirmos dos pecados que eram naturais em nossas vidas e nos revestirmos, vestir vestes santas, ter uma nova vida. Só que ele mostra, em primeiro lugar, a razão disso, a graça. Eleitos de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, revestidos. Eleitos de Deus, santos, separados para Ele, amados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estes agraciados estão revestidos e devem estar revestidos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13. 13. Suportai-vos uns aos outros, todos fomos amados pelo Senhor, e devemos amar uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. O perdão deve ser mútuo. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O padrão é altíssimo. É um ato miraculoso. É necessária a ação do Espírito em nossas vidas, porque o homem natural não é capaz de perdoar, como Cristo nos deu perdão. 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Note, volta no versículo 13. 12. Note que o revestimento, a nova veste, ela é uma veste de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Essa roupa. Só que essa roupa, ela é unida por um cinto. O cinto do amor, versículo 14. Acima de tudo, isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo, ele é o cinto que junta todas essas virtudes. Então nós vimos isso da última vez. A graça de Cristo. Hoje nós vamos ver a paz de Cristo, a palavra de Cristo, o nome de Cristo. Paulo, ele passou dos aspectos negativos para os aspectos positivos. De que aspectos negativos que estamos falando? Versículo 5. 3:5. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos, se desfaça dessa roupagem, desse tipo de vida. Igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então ele sai do aspecto negativo e vem para o aspecto positivo. E quando chegamos nos aspectos positivos, como vimos no versículo 12 a 14, que são as virtudes da nova vida, nós vamos seguir agora a visão que Paulo está mostrando, aonde ele passa do caráter para a conduta. Você tem que revestir dessa nova roupagem, dessa nova vida. E você tem que ter uma mudança de conduta. Aspectos práticos ele vai entrar. De que maneira o cristão pode saber se estavam fazendo a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Essa é a questão que vai ser levantada agora. Versículo 15. 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, a igreja, e sede agradecidos. Primeiro indicador é a paz de Cristo no coração e na igreja. É o primeiro indicador que eu tenho que estar analisando. Se meu coração está com a paz de Cristo. E se eu estou em paz com a igreja de Cristo. Esse é o primeiro indício a ser analisado que o texto está levantando. Na dúvida, é necessário fazer uma pergunta para o seu próprio íntimo. Tenho tido paz no coração, agindo assim como tenho vivido? Eu tenho tido? Você tem tido? Você tem paz no coração? Esse é o indicador. Se você está fazendo parte desses exclusivos agraciados. Esse é o ponto. O que teu coração tem dito para você? Minhas ações estão gerando paz com os irmãos? A maneira como você tem se comportado, como você tem agido, como você está vivendo, está gerando paz, está gerando mutualidade, está gerando amor na prática? Essa é uma questão. E uma questão, meus irmãos, eu comecei o ministério com 19 anos na diretoria da igreja. O que acontece? Quando o irmão começa a achar que só ele marcha certo e todo o pelotão está errado, o que está acontecendo? Ele não está se apercebendo que ele está fora da harmonia com os demais. Está sendo o motivo da desarmonia. Isso que está sendo chamado a atenção no aspecto prático. Essa paz de Cristo deve ser vista num relacionamento harmonioso da comunhão íntima com Cristo e com o corpo de Cristo. São dois aspectos que são levantados aqui. Note, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, um aspecto. A qual também fosse chamados a um só corpo, a igreja, e sede agradecidos. Então são dois aspectos aqui: o coração e o corpo de Cristo. São dois aspectos que nós precisamos verificar como está a paz de Cristo no nosso viver. Seja a paz de
Cristo, o árbitro em vosso coração. Essa palavra árbitro era muito familiar para a igreja de Colossenses, porque nos jogos gregos tinham árbitros, e nesses jogos os árbitros rejeitavam competidores não qualificados. Nesses jogos os árbitros desqualificavam os que não respeitavam as regras. Note que aqui nós temos dois aspectos: a paz de Cristo, o árbitro em nosso coração. Então, na verdade, nós estamos fazendo um check-up da condição do nosso coração. E esse arbítrio, ele está ligado à qualificação e à desqualificação. Porque tem regras a seguir. E essas regras são determinadas por quem? Pelo Senhor. Pela sua santa palavra. A grande questão que eu tenho percebido através dos anos também é que os homens querem discutir a palavra de Deus. Eles querem ter um entendimento próprio, eles querem ter uma posição própria, que não aquela que está estabelecida na palavra. E o grande problema que gera é o seguinte: as igrejas, Deus cuida dele, só que ele levanta cuidadores, chamados pastores e presbíteros. Esses cuidadores, que têm que prestar conta a Deus, eles têm que zelar pela igreja. Agora, esse zelar pela igreja é na ministração da palavra de Deus na vida das pessoas. Por isso a ênfase é palavra, que deve ser posta zelosamente nos corações das pessoas. Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Hebreus 13, 13. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vinho cego. Só dar um contexto para vocês. Aqui está falando que Cristo morreu fora da cidade. E que nós devemos também sair dessa vida velha, saia fora desse mundo e vai para o arraial, juntamente com Cristo. 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aquela questão que eu sempre falo para os irmãos. Muitas vezes temos visto em nossas vidas uma maneira de viver como se a eternidade fosse aqui. Mas a eternidade não é aqui, a eternidade é com o Senhor. E muitas vezes nos dedicamos mais às coisas daqui, que são temporais, e deixamos as questões que são eternas de lado. 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Note, aqui exige essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Um sacrifício de louvor, uma vida de adoração, que confessa o nome de Jesus. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus te compraz. Estão vendo a questão da igreja aqui, não negligencieis igualmente o quê? A prática do bem e a mútua cooperação. Aonde? No corpo de Cristo, na igreja, na comunhão. Pois com tais sacrifícios Deus te compraz. O tema está tratando de relacionamentos interpessoais,
do corpo de Cristo, dos irmãos. Só que, muitas vezes, as instruções chegam, o ensino chega, o conselho chega, mas a pessoa não aceita. Esse é o problema. Versículo 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Essa é uma questão muito séria, meus irmãos. Porque se o pastor da igreja tem que prestar contas a Deus do seu ministério, fica algo que frustra quando os irmãos não crescem, quando os irmãos não têm compromisso, quando os irmãos não desempenham o seu papel no corpo de Cristo, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Vai prestar contas, estou sabendo disso. Para que façam isso com alegria e não gemendo. Os irmãos sabem. Pode ter 2 ou 3 pessoas aqui, o ensino vai ser o mesmo, o ânimo vai ser o mesmo, mas o problema é sempre ter poucos quando um corpo sadio tem que mostrar crescimento. A vida de vocês tem que mostrar crescimento. Porque isso não aproveita aos outros. Rebeldia. Perde-se a bênção, meus irmãos. Perde-se a bênção. Só que tem um problema. Tem pessoas que pensam que estão em paz. Lembra de Jonas? Ele pensava que estava em paz. Ele pega uma embarcação e vai dormir, dorme tranquilamente, sentindo em paz. Se qualquer um fosse abordar ele, eu estou em paz. Esse é o grande problema. Os que não têm paz acham que estão em paz. E Jonas, ele pensou que estava em paz, quando o seu pecado provocou o quê? Uma tempestade. E tempestade é algo que acontece no corpo de Cristo, sabem disso? Vocês conheceram o pastor Carlos, que eu trouxe ele outro dia aqui. Eu me lembro claramente, 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes, que nós dois ajoelhamos no escritório. Senhor, está acontecendo alguma coisa, não sabemos o que está acontecendo. E todas as vezes o Senhor trouxe de bandeja na mesma semana os pecados que alguns irmãos estavam se envolvendo. Essa é a questão. Nós precisamos ter responsabilidade. O compromisso com Deus, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Não para viver uma vida dissoluta, sem compromisso. O grande problema é que a nossa cultura brasileira, uma cultura católica, é que o compromisso é a igreja. Já fiz a minha obrigação. Não tem nada de obrigação. Estar reunido com o corpo de Cristo é satisfação. Deve ser harmonioso. Deve ser uma busca para crescimento, edificação. A nossa igreja precisa ser assim. Amém. Amém. Veja só. Versículo 16. Nós vimos a graça de Cristo, a paz de Cristo, a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Cristo. Vamos lembrar que essa carta foi escrita por causa do quê? Dos falsos profetas que chegaram em Colossos.
E eles trouxeram consigo tradições, filosofias, preceitos religiosos, todos os aspectos humanos, e estavam tentando fazer o quê? Conciliar a palavra com todas essas coisas humanas. Mas não tinha como fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre engrandece o Senhor Jesus. E não foram os falsos profetas que levaram o evangelho da salvação para Colossos, mas sim a palavra do evangelho. Capítulo 1, versículo 5. 1:5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Nós somos salvos pela palavra, que é a semente da salvação. Aonde o Espírito Santo germina essa palavra em fé para nascermos de novo. Não foi com os falsos profetas. Não foi com suas traduções. Não foi com seus misticismos. Não foi com suas filosofias. Não foi com seu legalismo na lei judaica. Não foi na sua compreensão do ser humano, onde ele enxergava o ser humano como o corpo, a prisão da alma. Uma visão platônica. De homens pecadores sem conhecimento de Deus. A palavra da salvação. Voltando lá, 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Existem 3 seções, 3 divisões nesse versículo. A primeira está aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Primeira divisão. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Segunda divisão. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Terceira divisão. Primeira divisão. Habite. Essa palavra, habitar, tem ideia de sentir-se em casa. Ou seja, no coração de quem experimentar a graça de Cristo, a paz de Cristo, o seu relacionamento pessoal com Cristo e seu relacionamento com a igreja de Cristo. Habite. Sinta-se em casa. Habite Cristo ricamente em vós pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Os ensinamentos de Cristo na Bíblia, na sua palavra, eles devem inundar a nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ter uma mente transformada. Os ensinamentos do Senhor têm que inundar a nossa mente. Nós temos que chegar no ponto que Paulo chegou. Logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos que ter a mente de Cristo para sermos verdadeiros cristãos. O problema é que, para andarmos nessa obediência, existem alguns perigos. E o primeiro perigo é subestimar a palavra. Se nós observarmos na prática, nós podemos estar subestimando a palavra de Deus. Um interesse maior em várias formas de entretenimento do que na palavra de Deus. Isso na igreja. A igreja acaba se tornando uma espécie de clube
de coordenação de programas sociais, fazendo o rosto da clientela, subestimando a palavra de Deus, deixando em segundo lugar. Querendo alegrar homens, muitas vezes fazendo do púlpito um picadeiro. Essa é a questão. E muitas vezes as pessoas, os crentes, anseiam por isso. Precisa sair dessa mesmice, estudar Bíblia, sua Bíblia, Bíblia, não dá, tem que ter alguma coisa para fazer. Buscando coisas humanas dentro da igreja. E a igreja falhando. Porque daí começa a dar para o povo o que eles estão procurando. Só que muitas vezes não estão procurando aquilo que devem procurar, que é a palavra de Deus. Não dedicando tempo para ler, não dedicando tempo para estudar a palavra de Deus. Eu fui membro de uma igreja que o pastor chegou para mim, quando eu era jovenzinho, e ele falou o seguinte: olha, eu era o presidente da mocidade. E ele falou para mim: olha, você precisa organizar as reuniões da mocidade de maneira que os jovens se sintam em casa. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Nós vamos colocar lá uma mesa de ping-pong, vamos comprar um som ambiente, e vocês vão fazer reuniões, estourar pipoca, comer cachorrinho quente, vão bater papo, vão fazer um clube na igreja. Esse negócio da juventude ficar só estudando a Bíblia, isso é fanatismo. O pastor falou para mim. Não preciso dizer que eu não demorei muito tempo para sair de lá. Não é isso. Não é isso. E o pior é que eles vinham com acusações. Será que vocês não podem se esforçar um pouco para suportar um ao outro? Suportar o quê? A vida de pecado dos outros, a prática pecaminosa, dá apoio àquilo, dá um ambiente para que aquilo não fosse confrontado, tratado. Convivam. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com sabedoria. Esse termo instrução, ele diz respeito à doutrina. Doutrina. O interessante é a quantidade de crentes que ficam irritados com o ensino doutrinário. A maior parte das vezes que eu sou procurado por alguém ou criticado por alguém é porque não precisa de tanta doutrina. Vamos deixar as coisas simples. Então não precisa de instrução. Instruí-vos. Aconselhai-vos. Aconselhamento se refere aos deveres cristãos da nova vida. De uma vida de santidade, de compromisso com Deus. Aconselhai-vos. Nós temos a obrigação de compartilhar o conhecimento da palavra de Deus e ajudar com conselhos práticos da palavra de Deus com toda a sabedoria. Com toda a sabedoria. Isso significa o quê? A forma como se ministra. Interessante que muitos acham que a forma de ministrar com sabedoria é não tocar no assunto. E não é por aí. Aconselhamento é para tocar no assunto com jeito. Como se você estivesse lidando uma fratura exposta. Pega com jeito. Pega. Põe o osso no lugar. Pode doer. Mas se você não limpar, vira infecção. Essa é a questão. Com sabedoria.
Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meus irmãos, existe uma relação clara, como está no versículo, entre o conhecimento da palavra e a adoração. Ou seja, quem não conhece e nem compreende a palavra, não pode cantá-la de coração. Aí, o porquê a gente pega tantas músicas gospel, com letras horríveis, fora do que diz a Escritura, porque seus compositores não conhecem a Bíblia. Qual é essa palavra? Os cantores, eles cantam bonito. Nessa fase aí de pandemia, muitas igrejas fecharam, principalmente as grandes. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que trabalhavam na igreja eram contratados, inclusive os músicos. Músicos, incrédulos. Ah, não, mas nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Aquele músico lá, aquele cantor lá, precisamos trazer aqui para fazer algo lindo. Mas eles não são convertidos. Quem escreveu aquela letra não conhece a palavra de Deus. Coloca absurdos numa letra. Precisamos ter muito critério nesse sentido. Então, como que alguém que não tem conhecimento, compreensão da palavra de Deus, vai louvar? Essa é a questão. Mas lá, nos Estados Unidos, nessa pandemia, fechou muitas igrejas. Outros eram contratados. Ou seja, a Bíblia fala de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele deve funcionar com o quê? Com os dons que Deus deu. E não de maneira financeira, aonde os dons ficam, o que se é levantado em conta é o talento. O talento de música, o talento artístico, o talento. Mas os nossos hinos, as nossas canções, têm que revelar a graça e a paz de Cristo no coração. De maneira que a palavra seja clara. Por que nós temos dado ênfase em cantar um cântico e um hino? Vocês perceberam isso? Toda vez é um cântico e um hino. Qual é a diferença de um cântico e de um hino? Hino, ele fala de Deus, da doutrina de Deus, da pessoa de Deus. Isso é hino. Cântico, ele fala de uma experiência de vida com Deus. Essa é a questão. Nem só isso, nem só aquilo. Então tem equilíbrio no que cantamos. Muito bem, versículo 17. O nome de Cristo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O nome de Cristo. O santo nome. No judaísmo, o nome é sagrado. Hashem. O santo nome. Como que é essa questão? Se nós observarmos na Bíblia, existe uma relação clara entre o conhecimento da palavra e a adoração. E no mundo antigo, o nome era considerado de suma importância. Em várias ocasiões nós vemos Deus
mudando o nome das pessoas, em função de alguma experiência nova que ela teve, ou de algum acontecimento. Ou seja, o nome é importante. Não pode falar do nome de Deus em vão, o nome é importante. Só que em nossos tempos agora, o nome já não é tão importante. Muitas vezes, nossos avós, nossos pais lutaram tanto para ter um nome, que a pessoa joga o nome no lixo. Por exemplo, Judá, tribo de Judá. Ele é leão da tribo de Judá. Olha que tribo, que importante a palavra de Deus. Só que o traidor de Jesus, Judas, vem de Judá. Do termo Judá. Aquele nome que era destacado e abençoado, que foi enegrecido pela atitude da traição de Judas. O nome tem suma importância. E qual é a importância do nome em nossas vidas? Você é cristão? Cristão é um termo que começou primeiro de forma pejorativa. Quando a igreja era perseguida, eles começaram a ser chamados cristãos, pequenos cristãos, iam matar toda essa gente. Só que essa devoção de frente à morte, muitas vezes morrendo, cantando nas arenas, trouxe o nome cristão à tona como privilégio, como algo muito importante de ser cristão. Hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, porque muitas pessoas morreram para que chegasse essa palavra. Para nós. Para que nós pudéssemos viver isso aqui intensamente. Mas isso não está sendo a regra geral. A regra geral está sendo uma depreciação do nome de Cristo. Cristão é um privilégio. Cristão é uma responsabilidade. Agora, vamos fazer uma pequena análise antes de encerrarmos. Um pequeno teste a ser aplicado sobre as nossas palavras quanto às nossas ações. Pergunte para si mesmo: posso fazer isso em nome do Senhor? Pense um pouquinho na sua vida, o que você tem feito na sua vida, como você tem feito. Tudo isso você pode fazer em nome do Senhor? Você pode ser identificado como um cristão que está elevando o nome de Cristo, ou um cristão que está sendo pejorativo, um viver inadequado ao nome de Cristo. Que tipo de cristão você tem sido? O que eu tenho feito com a minha vida glorifica o nome de Cristo? Precisamos ver isso. Seriamente, sinceramente, com um coração compungido, contrito, lamentando pelo pecado, retomando a comunhão com o Senhor, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, que glorifique o nome do Senhor. O nome de Cristo. O tipo de vida que você tem vivido, você pode contar com a bênção de Cristo? Esse é o ponto. De jeito nenhum. Mas nós precisamos ter uma vida onde o nosso clamor chega. Interessante como as pessoas são egoístas. Elas procuram as bênçãos de Deus, não Deus. O socorro de Deus, mas sem compromisso com Ele. A boa mão de Deus sobre a minha vida, mas sem eu ter uma vida de compromisso com Ele.
Eu quero a bênção dele, eu quero a força dele, mas eu não quero ele na minha vida. Cristo é superior e suficiente ao falso sistema religioso. Não só aquele falso sistema religioso lá de Colossos, mas o falso religioso do cristianismo e do cristão hoje. Por isso exige dedicação exclusiva de seus agraciados. A graça de Cristo, a paz de Cristo, a palavra de Cristo, o nome de Cristo, sendo intensamente vivido por nós. Essa é a parte prática que está sendo levantada aqui. A conduta. Isso serve para toda a igreja. Todo o corpo de Cristo. Não, sem exceção. Sem exceção. É uma carta para a igreja. Exatamente. Para a igreja. Muito importante isso. Ok, irmãos? Eu gostaria que nós tivéssemos um instante de oração. Esse instante de oração e consagração. Eu gostaria que você colocasse desafios diante do Senhor. Desafios de mudanças, de uma vida nova, de um viver na força do Senhor. Façamos isso. Baixe sua cabeça. Vamos orar depois eu falo. Tá bom. Todos orando. Primeira coisa para você que está orando. Você tem convicção que já é agraciado pela palavra de Deus? Já está desfrutando de uma vida com Ele? Ou ainda está revestido da sua vontade? Que situação você se encontra? Senhor, muitas coisas temos que crescer na Tua presença. Precisamos, Senhor, ter convicção da paz de Cristo em nossos corações. Que a Sua palavra seja água, seja fonte de vida, de crescimento. Alimento vivo, Senhor, para o nosso espírito. Que possamos, Senhor, estar te honrando quando carregamos o nome de cristão. Que possamos viver intensamente como Cristo, sob a direção de Cristo. Uma comunhão íntima com Cristo. Uma comunhão com o corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Que possamos ser verdadeiros luzeiros no mundo em trevas.
Sermos sal traz diferença no mundo apodrecido. Ajuda do Senhor. Dá-nos, Senhor, da tua força, do seu poder, porque somos fracos, falhos, limitados. Mas o Senhor é o Altíssimo Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. O privilégio de sermos parte da sua família e carregarmos o teu nome possa gerar, Senhor, um compromisso sério, devoto, de profundo amor a ti. Que essa possa ser a nossa maneira de viver, de pensar, de sentir, de agir sob a direção de Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu o teu Espírito para nos dirigir, iluminar as nossas mentes para compreender as verdades eternas. Grato, Senhor, pela sua palavra, que foi preservada para chegar até nós, para podermos ter convicção e certeza de fé. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Depois eu vamos pedir a bênção de Deus? Que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, nos consolando, nos ensinando e nos guardando até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar.